como deixar de ter uma vida dominada pela carne, como experimentar uma vida verdadeiramente transformada. E a gente viu que essa é a resposta de Paulo em Romanos 8, porque Paulo gasta os 7 primeiros capítulos de Romanos falando sobre o pecado, a dominação do pecado sobre a nossa vida. E hoje mesmo aqui na EBD nós estudamos o capítulo 7, quando Paulo chega naquela crise que de todos nós passamos por ela, que é o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Paulo então termina o capítulo 7 falando sobre essa luta contra o pecado. Aí ele abre o 8 dizendo que agora, ele dá um grito de esperança. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo a lei do Espírito da vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. E nós aprendemos na semana passada, nos primeiros 4 versículos, 3 verdades preciosas: que nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Satanás já não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo. Nós aprendemos também que o Espírito Santo nos libertou da escravidão do pecado. E de maneira preciosa, nós vimos que a lei era insuficiente para nos libertar. A lei existia para nos acusar, mas ela não é capaz de nos libertar. Mas Cristo nos liberta e nós fomos livres pelo Espírito de toda a escravidão do pecado. E nós terminamos aqui aprendendo que agora, com uma nova vida em Cristo, sendo justificados por Cristo, Ele produz em nós uma nova maneira de viver. Aí é o novo nascimento. E aí nós aprendemos que agora em Cristo nós somos nascidos de novo. Resumo da semana: todos os dias uma devocional pela manhã. Já não há condenação para os que estão em Cristo. Qual é a pergunta de hoje que Paulo vai responder, que a gente vai seguir estudando Romanos 8? Se nós já somos justificados em Cristo, pode passar, filha, é aquela primeira tela de perguntas. Se nós fomos justificados em Cristo, como então essa nova vida vai se manifestar? Como essa nova vida? Porque Paulo vai falar agora sobre a necessidade de uma nova mente. Porque quando nós estamos em Cristo, essa transformação, meus irmãos, ela é de dentro para fora. Como um cristão vai viver? Como nós vamos viver agora? Uma nova mente para uma nova vida. É isso que Paulo quer nos ensinar, uma nova maneira de pensar, porque agora nós estamos em Cristo. Uma coisa interessante, quando a gente para pensar nisso, Paulo vai nos ensinar, irmãos, que a verdadeira transformação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E quando a gente pensa num processo de uma transformação de dentro para fora, a gente começa pensando que o centro da nossa vida, a nossa transformação interior, ela começa e ela caminha, e a gente diz assim, a gente até bota a mão assim, a partir do nosso coração. E de fato, mas o nosso coração é aqui, ó, é a nossa mente. E falando em coração, nós somos uma geração que quando a gente está diante dos dilemas, diante das circunstâncias, das decisões, tem uma coisa difícil para fazer. Alguém vira para você e fala assim: Everton, ouça o seu coração. Você já ouviu isso, Everton? Já ouviu isso, pastor Jair? Aquela circunstância difícil que a gente precisa tomar decisão, está numa luta danada, tem que fazer alguma coisa, e alguém vira e fala assim: ouça o seu coração. Quem já ouviu isso aqui? Ouça o seu coração. Irmãos, esse conselho ele é furado demais. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia vai dizer, o profeta Jeremias vai dizer que o nosso coração, ele é extremamente enganoso. O coração humano é enganoso.
Por isso que antes de ouvir o nosso coração, nós precisamos viver o que Paulo escreveu no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz que nós precisamos de uma renovação de mente, porque se a mente não for renovada em Cristo, o coração vai para um caminho que não é a vontade de Deus. E às vezes nós queremos ouvir um coração sem ter a mente renovada. E se a nossa mente não for renovada em Cristo, transformada pelo Senhor, irmãos, nós tomaremos decisões, iremos andar, iremos caminhar com um coração enganoso. E aí nós precisamos parar e perguntar o que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. Quando a gente chega agora nos versículos a partir do verso 5, porque a batalha, irmãos, da santificação, ela está aqui, na nossa mente. Todos os dias, irmão Evaldo, Satanás está trabalhando para que na nossa mente, e claro, vindo ao nosso coração, nós possamos desviar o nosso foco daquilo que é a vontade de Deus. Pastor Alain, pastor Sammy Tips tem um dos livros que para mim é o melhor livro de batalha espiritual. Qual é o tema dele? Preparados para a batalha. E o que esse livro ensina? Que a maior batalha de um cristão, ela é a batalha de mente. É diária, é aquele momento que você está, todo mundo está olhando para você e parece que você está calado, mas você não está calado, você está trabalhando aqui, o tempo inteiro, e daqui vem as ansiedades, daqui vem as angústias, daqui vem os questionamentos, daqui da mente a coisa começa a trabalhar. E aí, meus irmãos, uma coisa importante a gente entender: o pecado na nossa vida, antes de se tornar algo prático pelo nosso corpo, ele se torna primeiro algo prático na nossa mente. E aí ele domina a nossa mente. Só que tem uma coisa: da mesma forma que o pecado domina a nossa mente e nós erramos, a graça domina a nossa mente, e a nossa mente começa a ser renovada pelo poder do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa ter claro uma coisa: o que domina a nossa mente, domina a nossa vida. Eu queria que você repetisse isso comigo: o que domina a minha mente é o que domina a minha vida. Vamos mais uma vez? O que domina a minha mente, domina a minha vida. Quer ver um exemplo? Lembra aquela hora assim, que o medo tenta tomar conta de você? Tem horas que na nossa vida o medo quer tomar conta da gente. E ele vem, e aí começa a vir na nossa mente, que aquilo não vai dar certo, que aquilo não vai caminhar. E aí, irmãos, a gente começa a ter uma circunstância. Esses dias mesmo, andando lá no Marajó, eu estava em embarcações maiores, mas a última vez que eu fui, eu atravessei uma das baías assim, numa rabetinha quase, num barco menor. E no meio daquele caminho eu comecei a pensar: gente, e se esse barco entrar água? E eu já logo não esqueci, eu nem lembrei, eu não tinha esquecido que eu não sei nadar. Eu estava de colete, mas naquele negócio, daquele tamanho, o que vinha na minha mente toda hora? E aí de repente eu disse assim: misericórdia, Senhor, está repreendido, vamos sair do outro lado e vamos sair bem. Mas se eu deixasse aquele sentimento tomar conta da minha mente e do meu coração, o que ia acontecer comigo? Daqui a pouco eu ia começar a suar frio, daqui a pouco eu ia ter uma crise de ansiedade. Pensa bem na sua vida como as coisas acontecem, não é assim? É quando você menos espera, alguma coisa toma a sua mente. E se você não se posicionar diante de Deus, o que vai tomar conta da sua mente? Olha, meus irmãos, muitas coisas que nós passamos é porque a gente ainda não entendeu que uma vida edificada no Espírito começa por uma mente renovada em Cristo. Por isso Paulo foi claro. Agora, olha aí a partir do verso 5 que diz: quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne produz morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo que está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo. Ou o Espírito é vida por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Paulo terminou os primeiros 7 capítulos falando que a nossa condenação por causa do pecado era a morte. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas agora Paulo vai nos apresentar uma nova condição, que em Cristo nós somos livres. Mas Paulo vai nos mostrar, irmãos, uma verdade. Paulo vai dizer que aquele que agora está em Cristo é livre, ele precisa ter uma vida dominada pelo Espírito. Porque não existe 3 grupos aqui. Paulo vai dizer o seguinte: há pessoas que são dominadas pela carne e aspiram às coisas que a carne deseja, e há pessoas que foram dominadas pelo Espírito de Deus, e pelo Espírito de Deus elas querem agradar a Deus. Existem apenas 2 formas: ou nós somos dominados pela carne, ou nós somos dominados pelo Espírito. Ou vivemos segundo a nossa carne, ou vivemos segundo o Espírito. E aqui, quando Paulo está falando de carne, ele não está mencionando desse corpo, ele está falando sobre o sistema pecaminoso que habita em nós, que nós herdamos, como nós aprendemos já no capítulo 5, por causa de um só homem veio o pecado no mundo. E esse pecado veio até nós, e por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos. Mas em contrapartida, por causa da morte e ressurreição de Jesus, todos nós agora podemos ser alcançados pela graça de Deus. Mas Paulo vai nos ensinar aqui, nesses versículos que nós estamos expondo hoje, na continuidade da mensagem do domingo passado, 3 verdades preciosas. E a primeira delas, sabe qual é? É que a mentalidade da carne todos os dias luta na nossa vida e ela nos conduz à morte se a gente não tomar cuidado. A mentalidade da carne, ela produz isso conosco. Olha o que diz o verso 5. Marque aí na sua Bíblia, se puder, sublinhe esse texto. Quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja. Há uma versão que tem o verbo inclinar, não sei se é a sua. A maioria das versões usam o verbo, Pedro, inclinar. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. A ideia do inclinar aqui é ser orientado, e orientado não por um momento só, mas é ter uma vida orientada e dirigida pelo sistema pecaminoso, pelo mundo, pelas coisas que desagradam a Deus. Não significa apenas errar ocasionalmente, mas trata daquilo que domina a nossa mente. Aqui Paulo está dizendo que um homem que é dominado pela carne, ele tem a sua mente dominada durante todo o tempo. É aquilo que controla os seus desejos, é o que controla os seus afetos. É muito mais do que o corpo físico, é uma natureza humana caída, inclinada e independente de Deus. É disso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo que este homem caído, afastado de Deus, ele pode até parecer moralmente correto, ele pode até ser religioso, ele pode até de alguma forma ser bem sucedido, mas ele continua e ele permanece diante de Deus. E Paulo vai dizer que esta inclinação para a carne, qual será a consequência dela? O quê? Morte. E aqui não é apenas a morte física.
É a morte espiritual, é o afastamento de Deus. E aqui não é apenas a morte nesse tempo presente, mas é de fato aquilo que nos afasta do Senhor. É uma vida separada da doce presença de Deus. E aí, irmãos, é uma existência marcada por um vazio espiritual. É uma existência marcada por muitas vezes não saber o que é a alegria de estar na presença de Deus. Vive uma vida longe de Deus, sem fé, sem esperança, e aí anda de um lado para o outro, como um barquinho levado pelas ondas. Paulo falou isso em outros textos. Quando você abre, por exemplo, Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer: vocês estavam mortos nas vossas transgressões e nos seus pecados. Essa era a nossa condição, e vocês acostumavam a viver. E interessante, ele vai dizer: quando vocês seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Uma vida na carne, uma vida longe de Deus é isso. É uma vida afastada do Senhor, satisfazendo o quê? Os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Paulo vai dizer: olha, isso é uma vida longe de Deus, uma mentalidade onde a carne nos conduz à morte. Quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja. E aí tem um ponto: é impossível ter meio termo aqui. É impossível viver metade na carne e metade no espírito. Não tem como. Não há esse meio termo. É por isso que aqui Paulo diz que há duas formas de vida: ou uma vida na carne, que conduz à morte, ou uma vida no espírito. E é interessante que Paulo vai ser claro que essa mentalidade, ela nos cerca, e essa mentalidade está ao nosso redor. E como é que isso vem neste mundo mau? A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E aí, se a gente não tomar cuidado, sabe o que acontece conosco, irmãos? Domingo você vem aqui, a gente se encontra aqui, a gente ouve a palavra, a gente levanta a mão, a gente adora. Mas durante a semana o que acontece? Eu não busco mais a palavra, eu não leio a Bíblia, eu não tenho tempo de oração, eu não tenho tempo de busca da presença de Deus. Pelo contrário, na minha mente, no meu coração, e ali eu começo a colocar dentro da minha mente, do meu coração, coisas que só alimentam a minha carne, desde as notícias, o entretenimento. Irmãos, o entretenimento é um presente de Deus na nossa vida e é o descanso. Mas se nós não tomarmos cuidado, o entretenimento pode ser uma obra da carne. As ideologias, o consumismo, tudo que nos tenta moldar ao pensamento desse tempo. E aí, uma pergunta que a gente precisa fazer: não é o que está ocupando alguns minutos do nosso dia, é mais do que isso, é o que está formando a nossa maneira de pensar. Porque se nós não tomarmos cuidado na palavra, daqui a pouco a gente vai começar a defender pensamentos, ideologias, que para o mundo e para a carne são naturais. Para o mundo jaz no maligno é natural. E daqui a pouco você diz assim: não, é normal essa questão de aborto. Não é normal. Aquilo que antes era pecado, isso era lá atrás, hoje não é pecado mais não. E aqui não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de coisas que de fato é errar o alvo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Se nós não tomarmos cuidado, mesmo nessa geração, nós podemos ser engolidos por este mundo mau e uma mentalidade carnal nos conduzir ao afastamento de Deus. Um grande erro é às vezes a gente achar que a gente levanta de manhã, depois de uma semana de busca na presença de Deus, e cai na primeira esquina, erra na primeira esquina. Não. Normalmente o pecado é assim: a gente abre uma concessão hoje, a gente abre uma concessão amanhã, a gente abre mais um pouquinho aqui. É como aquela linha, é como a linha e o esquadro. A gente vai abrindo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Daqui a pouco, aquilo que começou com 1 centímetro lá, são 3 metros lá na frente. Mas como começou? Não tem nada a ver, isso é normal. Normal para quem? Normal para o mundo mau?
normal para um mundo que é condicionado pelo pecado. E a grande questão é: o que está formando a sua mente? O que está formando a sua semana? O que está formando a minha semana? E aí a gente para e pergunta: quanto tempo eu estou gastando com as coisas de Deus? Quanto tempo eu estou ouvindo a Deus na palavra? Quanto tempo eu estou me dedicando a um tempo de devoção? Porque Paulo acaba de nos ensinar: quem vive segundo a carne aspira aquilo que a carne deseja. Não tem como, irmãos, a gente passar a semana inteira sem ouvir a Deus. Não tem como a gente passar a semana inteira sem buscar na palavra. Não tem como a gente passar a semana inteira sem ouvir adoração, adorar o Senhor na nossa casa, prestar culto no nosso lar, ter um tempo devocional. E a gente vai resistir como? Como a gente vai resistir a esse mundo mal se a gente não está sendo fortalecido pelo Senhor? E o texto vai ser claro. Essa mentalidade, Paulo está dizendo: se eu quero edificar uma vida no Espírito, eu preciso entender que a carne me leva ao afastamento de Deus todos os dias, à morte todos os dias, mas em Cristo eu vou ter uma nova expectativa. Então a primeira lição que eu aprendo é: a mentalidade carnal, ela vai me conduzir à morte. E a grande questão é, não é o que ocupa alguns minutos do meu dia, mas é como o meu coração está sendo formado. É o que eu estou aceitando na minha vida, é o que eu estou aceitando na minha casa. São as concessões que eu vou abrindo hoje e que amanhã, eu já preguei esse sermão aqui, os irmãos se lembram. As concessões de hoje são os gigantes de amanhã. É sem dúvida isso, é aquilo que a gente concede agora. E aí uma coisa interessante: eu abro concessão, isso passa a dominar a minha mente. Quando domina a minha mente, governa a minha decisão. É simples. O que domina a nossa mente, governa a nossa decisão. E aí eu te pergunto, olha aí para seu calendário, olha para a sua agenda, olha para a sua última semana. O que dominou a sua mente? O que dominou o seu coração? O que você gastou tempo da sua agenda? Aonde você colocou o seu foco? Aonde você colocou o melhor do seu dia? Aonde você colocou o melhor momento que você tinha mais produtivo? E aí depois você pergunta e diz assim: pastor, mas eu não dou conta. Aí nessas horas que nós lembramos quando Paulo diz que não há tentação que venha sobre nós, que nós não possamos resisti-la, mas nós só vamos resisti-la, ou resistir à tentação, se nós estivermos dominados pelo Espírito. Porque se nós estivermos dominados pela carne, o que vai ser produzido? Morte, porque é isso que a Bíblia acabou de dizer. A aspiração da carne conduz à morte. Mas em contrapartida, o texto continua. E aí, irmã Sirlene, vem a segunda verdade. A segunda verdade é tão clara como a primeira. A mentalidade carnal conduz à morte, mas a mentalidade no Espírito conduz o quê? A vida, irmãos. E aí, Paulo é maravilhoso em nos ensinar isso. Se você notar, a expressão no verso 6 vai dizer: mas a aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Não é só a vida, é vida e o que? Paz. Paulo não afirma, irmãos, quando ele menciona isso, que nós como cristãos vamos deixar de enfrentar lutas. Mas ele está dizendo: olha, vocês vão ter uma nova direção. Vocês vão ter no meio de tudo isso uma nova forma de enxergar. No meio de tudo isso, o mundo está caindo. O Espírito Santo de Deus vai produzir na sua mente, no seu coração, uma nova maneira de pensar. Você vai começar a amar aquilo que Deus ama. Você vai começar a rejeitar aquilo que entristece o coração de Deus. E você vai começar a olhar para uma vida na perspectiva da palavra, do reino de Deus. E por que ele menciona vida e por que ele menciona paz? Vida, porque nos primeiros 6, 7 capítulos ele diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e a morte nos afastou de Deus. Aí agora ele diz assim: vocês terão vida, é contrário de morte, mas ele diz que nós teremos o quê?
paz. Por que que nós teremos paz? Porque nós estávamos em guerra, separados de Deus, e agora em Cristo, numa vida espiritual, quando eu vivo o novo nascimento, eu encontro vida, que é vida abundante, é vida eterna, e eu encontro paz, porque eu que estava afastado de Deus, a minha inimizade com Deus, ela foi cessada. E aí, irmãos, a paz aqui mencionada, não é que eu não vou ter mais problemas, a paz aqui mencionada é a reconciliação com Deus, é descanso de consciência, é a segurança da soberania divina e a vida eterna em Cristo Jesus. É disso que Paulo está dizendo. E aí ele está nos levando a um nível mais profundo de caminhada com o Senhor. Ah, irmãos, sem regeneração, irmãos, sem novo nascimento, ninguém consegue viver uma vida que agrade a Deus. A verdadeira obediência, irmãos, ela vai nascer de uma nova natureza. E talvez aqui seja um dos pontos em que nós mais nos frustramos. Sabe por quê? Porque às vezes, eu e você temos expectativas equivocadas. E sabe qual é uma expectativa equivocada, irmão Carlos? Às vezes nós queremos que o outro produza e desenvolva, melhor dizendo, o fruto do Espírito. A gente gostaria que as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas fossem cheias de paz, cheias de amor, cheias de benignidade, cheias de bondade, cheias de fidelidade, cheias de mansidão, cheias de domínio próprio. Ah, se domínio próprio vendesse na farmácia. Ah, se paz vendesse na farmácia. Essas características que eu acabei de dizer, elas se encontram aonde? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há acusação. Só que às vezes nós queremos que o outro tenha estas características, só que ele não nasceu de novo. Como alguém que não nasceu de novo vai ter as características daquilo que é fruto do Espírito? Vou repetir isso. Como alguém que não nasceu de novo vai ter as características de algo que só o Espírito Santo de Deus produz? É disso que Paulo está dizendo. Que agora em Cristo, uma mentalidade conduzida pelo Espírito, vai nos levar, é por isso que ele termina escrevendo aos Filipenses, dizendo que, finalmente, irmãos, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude, isso então, pensai. É isso que deve ocupar a nossa mente, em coisas boas, em coisas do alto. E aí, Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aquilo que está sentado à destra de Deus, aonde Cristo está. Pensai nas coisas de cima e não nas da terra, irmãos. Mas nós estamos fazendo o contrário. Nós passamos a semana inteira, irmãos, só enchendo a nossa mente, o nosso coração, com nada de Deus. E aí você quer ser manso. Como é que você vai ser manso desse jeito? Como é que você vai ter domínio próprio se você não está cheio de Deus? Como é que você vai ser? Irmão, pensa bem, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você já sai de manhã botando para rachar, irmão. Tu nem orou, como é que tu vai ter domínio próprio, irmão? Tu sai no trânsito, tu não falou com Deus, tu não falou com ninguém. Tu levantou parecendo que tu não conhece ninguém. E tu entra no carro e tu vai embora. Aí na hora que passa o primeiro do teu lado, tu já dá um xingão. Eu nunca vi isso.
E tu acha que isso é normal, e tu está tratando as coisas, aí sabe por quê? Porque a minha e a tua mente, quando a gente age assim, nós estamos sendo dominados, pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que está nos dominando quando a gente age assim? Não, irmãos, nós estamos sendo dominados pelo velho Adão que habita em nós. Hoje a irmã Andréa falou aqui da história dos 2 lobos na escola bíblica, que é a que eu conheço como de 2 cachorros. O homem tinha 2 cachorros, ele sempre levava os 2 para brigar, e sempre o que ele apostava ganhava. E aí o povo começou a ficar intrigado com aquilo, até que um dia arrocharam ele, disse assim, mas por que sempre que você aposta, ganha? Ele disse assim, eu vou contar para vocês, é simples, o que eu quero que ganhe na hora da batalha, durante a semana eu cuido bem dele, eu dou comida, eu trato ele bem. O que eu quero que perca, eu só faço uma coisa, eu largo ele para lá, não alimento ele com nada. Ainda que os 2 pareçam fortes no início, quem vai vencer? Quem está alimentado, irmão. Quem vai vencer na nossa vida, irmão? Quem vai vencer? Vai vencer quem está alimentado. Se eu alimentei a carne, vai vencer a carne. Se eu alimentei o espírito, vai vencer o espírito, a vida espiritual. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim, eu não vos posso tratar como espirituais. Por quê? Porque eles estavam sendo alimentados por obras da carne, divisões, contendas. E nós estamos falando de quem estava na igreja. Gente como eu e você. E aí eu digo a você, se hoje Paulo escrevesse uma carta para mim e para você, como Paulo escreveria? Será se ele escreveria para mim e para você dizendo assim, eu posso te tratar como alguém espiritual, eu posso falar para você das coisas grandiosas do reino de Deus, ou eu não posso tratar dessas coisas grandes com você, porque você é carnal, você não vai entender, porque a sua vida é dominada pelas coisas da carne. Ah, irmãos, uma mente cheia da palavra de Deus, irmãos, ela vai ser produtiva e ela vai ter uma vida de paz. Quanto mais Cristo ocupa, meus irmãos, o nosso pensamento, quanto mais Cristo ocupar a nossa mente, sabe o que vai acontecer? Vai ter menos espaço para o medo, vai ter menos espaço para a ansiedade, vai ter menos espaço para o ressentimento, vai ter menos espaço para desesperança e qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós vamos estar cheios de Cristo, suficiente em Cristo. Nós vamos ter em Cristo a nossa suficiência e o nosso descanso. Aquilo que vai dominar a nossa mente vai dominar a nossa vida. Se eu estou cheio de Cristo, eu vou ser dominado por Ele. E aí, irmãos, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, Paulo, cheio de Deus, vai dizer aos irmãos em Éfeso, em nada tenho a minha vida por preciosa. Rapaz, você vai morrer, Paulo, você vai mesmo, você vai ser preso, não tem problema, em nada tenho a minha vida por preciosa, antes que se cumpra aquilo que o Senhor me chamou e a vocação que Ele me deu. Porque esse homem, irmãos, ele estava cheio de Deus. Se ele não estiver cheio de Deus, meu irmão, naquela hora ele diz assim, vou nada, paro por aqui, sigo não. Uma mente cheia de Deus, irmãos, ela é uma mente dominada pelo Espírito. E aí uma coisa interessante, uma vida, irmãos, cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, ela não é marcada pelas manifestações do Espírito apenas. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele vai falar, e no Novo Testamento, quando ele escreve também à igreja de Éfeso, ele falando sobre o Espírito Santo, ele fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre dons, certo? Ele fala sobre serviços e manifestações. Normalmente, a gente dá um valor danado sobre o quê? Manifestação. Já notou? Melhor, dom, fruto e manifestação. Nós falamos muito de manifestação, falamos um pouco de dons, mas falamos muito pouco de quê? De fruto. E às vezes a gente julga a espiritualidade pela manifestação. Se manifestou, e para nós, principalmente num ambiente com o nosso contexto brasileiro,
Autoridade significa falar em línguas estranhas. Autoridade espiritual é isso. Falar em outras línguas é a manifestação do Espírito. Aí tem autoridade. Às vezes a vida está toda arrebentada, caráter zero. O fruto, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, zero. Isso nem aparece, mas a gente valoriza o quê? Manifestação. Esse é um grande equívoco, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, que manifestação sem fruto tem alguma coisa errada. Não passa de criancice. É por isso que Paulo, quando trata os coríntios, ele vai dizer: eu vou ter que tratar vocês como crianças. Porque tem muita manifestação, mas tem pouca maturidade. E nem estou aqui dizendo que a manifestação não existe, porque é bíblica, ela está lá. Só que ela é acompanhada de uma série de orientações que também está lá. Só que muitas vezes nós esquecemos disso, aí achamos que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de manifestação. Não, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida marcada pela mente renovada, transformada, aonde o fruto é visto. Mesmo quando nem precisa dizer. Irmão, ninguém precisa dizer. O cara não precisa dizer assim: eu sou bondoso. É interessante que o fruto você não precisa dizer que você tem. Já notou? O fruto do Espírito é assim: você não precisa dizer que você é manso. Deixa só acontecer, irmão. Nós vamos ver se o negócio é ou se não é. Deixa só você ser instigado um pouquinho, que aí nós vamos saber quem é que domina. É por isso, irmãos, que a questão não são as manifestações. A questão é uma vida onde o fruto do Espírito é demonstrado dia após dia, e fruto será consequência de uma vida cheia de Deus. Uma vida guiada pela carne produz morte, uma mentalidade guiada pelo Espírito vai produzir vida. Agora eu termino com a terceira e última lição. Paulo vai dizer uma coisa interessante, verso de número 9, o que diz aí? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence. Vamos mais uma vez. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. E ele habita em nós, na vida de todo aquele que crê. A Bíblia é clara: se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Não tem como, guarda isso, biblicamente falando, eu ser um crente em Cristo Jesus e aguardar o Espírito Santo numa segunda bênção. Não fecha. Olha o que o texto está dizendo. Não tem como eu falar que eu sou um crente e não possuo o Espírito Santo. Porque o texto está dizendo: quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se você crê em Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. É isso que Paulo vai dizer, irmãos, quando ele escreve a sua carta aos Efésios. E você pode marcar lá esse texto depois, Efésios capítulo 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, da redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, é impossível alguém dizer que é crente e não tem o Espírito Santo. Esse é um dos maiores equívocos. Quantas vezes, e aí eu me lembro de um dia, esse meu jeitão assim de falar, de pregar, eu estava pregando numa igreja, e animado, estava pregando, irmãos, desse meu jeito, que os irmãos conhecem bem. Aí terminou a mensagem, eu desci, aí uma senhora virou para mim e falou assim: pastor, o senhor é pentecostal? Aí eu disse: depende do que a senhora entende por pentecostal. Depende do que a senhora acredita por pentecostal. Crê no Pentecostes, eu creio, porque a promessa de Joel, Atos capítulo 2, é o cumprimento da promessa. Se eu não crer no Espírito Santo, eu não estou crendo na Bíblia. Porque Jesus foi claro: é necessário que eu vá para que ele venha. João capítulo 14, olha, João 16,
teologia do Espírito Santo pura. Jesus foi claro. Então, se ser pentecostal é crer no Espírito Santo, eu sou pentecostal e eu creio. Se a senhora acha que é isso, eu creio. Aí ela falou assim, depois de eu ter pregado, e ela me fez uma segunda pergunta. Ela disse assim: o senhor fala em línguas? Aí eu disse assim: não falo não. Aquilo para ela foi como se descredenciasse toda a exposição bíblica que eu tinha acabado de fazer. Porque para ela, ser espiritual e ser cheio do Espírito era ter uma manifestação do Espírito, que é o falar em outras línguas. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia ensina que a presença do Espírito em nós, o que faz e garante, deixa claro que o Espírito Santo de Deus está em nós. Primeiro, se vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creram nele, vocês foram o quê? Selados. É isso que a Bíblia ensina. É no ato da conversão, não é uma bênção posterior. Acreditei, reconheci que sou pecador, selo. O que é esse selo? Esse selo é a garantia que separa aquele que não conhece a Deus do que conhece. É como no correio, uma carta que tem o selo vai, uma carta que não tem o selo fica. E aí o Senhor voltará nas nuvens com poder e glória. E quando Ele voltar, o que o texto diz? Que este selo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. É este selo, é a presença do Espírito Santo na nossa vida que vai separar de quem crê em Jesus e quem não crê. Agora, o que esse selo produz em nós? O fruto do Espírito. Os dons Ele dá a quem Ele quer, a manifestação Ele dá a quem Ele quer, e mais, a manifestação que aquela senhora, com todo respeito, estava exigindo de mim, queria que eu tivesse, ela é uma manifestação que é para edificação pessoal e não para edificação da igreja, porque a edificação da igreja, Paulo vai dizer que é a profecia. O que é a profecia? É dizer o CPF do irmão? Não, profecia é abrir as escrituras e explanar a palavra de Deus para o povo, porque a revelação, irmãos, ela já está completa, é a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, inerrante, inequívoca, é Deus falando conosco. E o que Paulo está nos ensinando? Que quando eu tenho esse Espírito produz em mim vida, e é esse Espírito que Jesus disse, Ele vos fará lembrar o que eu vos tenho ensinado. É no Espírito que nós abrimos a Bíblia e entendemos Deus falando conosco, é o Espírito que nos orienta na palavra, é o Espírito que nos dirige. O Espírito Santo de Deus, Ele é vivo, Ele é uma pessoa, e Ele é Deus em nós, irmãos. Não existe um crente em Cristo Jesus verdadeiro que não tem o Espírito, irmãos. Aí eu preciso lhe dizer uma coisa, sabe o que isso significa? Que no dia que você recebeu a Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus, você não está sozinho, Deus está em você, meu irmão. É por isso que ele diz, essa é a garantia, no dia da tua fraqueza, Ele é quem te fortalece, no dia da tentação, é Ele que vai te dar força para te sustentar, quando as coisas vier, o dia do sofrimento, é Ele que nos consola, no dia da dúvida, é Ele que nos esclarece, irmãos. A presença do Espírito Santo na vida de um crente, é a maior evidência que ele pertence a Cristo. É impossível pertencer a Cristo e não ter o Espírito Santo. Vai vir depois. Não, meu irmão. Agora, o que nós confundimos, e termino aqui, uma coisa é ser selado pelo Espírito Santo, outra coisa é viver a plenitude do Espírito, porque Paulo também fala sobre ela, ser continuamente cheio. É por isso que ele diz, enchei-vos não vos embriagueis com o... Só que nós estamos vivendo uma época contrária, tem um monte de crente bebendo agora e acha que isso é normal, embriagado com vinho e vazio do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí Paulo diz que quando nós somos cheios do Espírito,
nós vivemos a plenitude do Espírito. E isso é continuamente cheios, ó. Nós devemos buscar todo dia. Eu não vou buscar para ter, porque eu já tenho. O que é a plenitude? É menos de nós e mais dele. É a mortificação da carne, é santificação, é deixar as coisas que desagradam ao Senhor para ser cheio de Deus. Ah, irmãos, isso é a vida no Espírito. E é isso que o Senhor quer de nós. A mentalidade na carne produz morte, a mentalidade no Espírito produz vida, e o Espírito habita em nós. Uma mente renovada produz desejos renovados, vontade renovada, escolha renovada, e essa vida é sustentada e permanente pela presença do Espírito Santo. Pode ficar de pé, nós vamos terminar. E aí você diz assim: pastor, por que eu estou lutando então todos os dias? E aí eu nunca vou esquecer do meu professor de Novo Testamento. Nunca vou esquecer. Pastor Marcos Alexandre. Ou aula boa. Lá naquela sala, lá embaixo assim, pastor Alain, ó, nem sei o número daquela sala lá no seminário, mas a gente estudava lá embaixo assim, ó. Tem uma sala lá na faculdade teológica e eu me lembro que uma das aulas de Novo Testamento era sexta-feira, o último horário, irmão. E você morar em Braslândia, pegar um ônibus 11h30 da noite, ia chegar em Braslândia 00:30, mas ninguém queria perder aquela aula, porque a aula do homem era uma bênção, e ele abria a palavra, ele nos ensinava a Bíblia. Mas eu nunca vou esquecer, no dia em que ele disse assim: Deus nos deu uma nova natureza, só que Ele não tirou a velha. A velha, ela só vai desejar de existir quando nós recebermos o novo corpo glorificado. Mas até lá, essas duas vão estar dentro de nós o quê? Guerreando. É por isso que Paulo termina o capítulo 7 dizendo: olha, miserável homem que sou, quem vai livrar esse corpo da morte? Mas aí ele começa o 8 dizendo: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não vivem segundo a lei, mas vivem segundo o Espírito da vida. Aí o que nos governa agora é o Espírito Santo, que nos governa. E aí eu preciso lhe dizer uma coisa a você: os batistas acreditam no Espírito Santo. Nós temos a convicção que nós somos batizados no Espírito Santo, e nós somos batizados no ato da nossa conversão, e nós oramos e clamamos a Ele porque Ele é Deus, e nós entregamos a nossa vida e queremos ser dirigidos por Ele, porque Jesus disse: é necessário que eu vá para que Ele venha. Jesus então voltou para o Pai. João 14 vai dizer o quê? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E ele diz: é necessário que eu vá mais à frente um pouquinho, para que ele venha. Então ele está lá com o Pai, preparando moradas. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em nós. Oh, que coisa linda! É por isso que o templo agora não é mais essa carcaça aqui, irmão. Por isso que o templo agora não é aquele que nós estamos construindo. O templo é eu e você, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O véu se rasgou, e é por isso que nós precisamos andar em santidade. É por isso que nós precisamos esvaziar-se de nós mesmos. Mas nós não vamos dar conta disso por nós mesmos. É por isso que nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. E a mente tem que estar cheia de Deus, palavra de Deus, adoração, coisas de Deus na nossa casa, leitura da palavra de Deus, tempo de devoção, tempo de oração, busca, presença. É assim que a gente é cheio do Espírito Santo, irmãos. Aí, fruto de ser cheio do Espírito Santo, sabe o que vai começar a acontecer na sua vida? Ah, pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí, minha irmã, o maridão vai olhar e falar assim: essa minha esposa está diferente, essa mulher só brigava, essa mulher reclamava de tudo, mas agora o que está acontecendo com ela? Ah, irmão, ela está cheia do Espírito. Ela agora tem domínio próprio, irmão. Agora ela não é aquela que cria quizumba toda hora, e ela quando fala, ela fala com sabedoria. E aquele marido cheio de confusão, o homem arruma confusão com tudo.
E qualquer coisa, pecado, fazendo coisa errada, botando a família em risco. Mas agora ele está se enchendo de Deus. E aí quando vem a oportunidade do pecado, ele vai dizer assim: não, eu não posso fazer isso. Não é só por causa da minha família, é porque se eu errar, eu vou desonrar ao Deus que eu sirvo. Porque, irmãos, a nossa batalha contra o pecado não é simplesmente porque desonra o outro, não é porque será ruim para nós. Tudo isso é terrível, mas o pior do pecado é que os nossos erros desonram a Deus. Então quando nós dizemos não, e aí aquela música do Thales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Você já ouviu essa música? Todo dia ele vem e me chama. Todo dia ele vem e me chama. Todo dia ele vem e bate na minha porta. E ele vai bater o resto da vida na minha, na sua. Agora a questão é: qual cachorro você vai querer alimentar? O que você quer alimentar? Você quer alimentar a vida com Deus? Ou você quer alimentar a nossa carne? Quem tiver alimentado vai vencer. Aí eu te pergunto, qual é a decisão dessa semana? Amanhã a gente já vai postar a primeira devocional. Mas qual é o desafio? Não só dessa semana, da vida. É entender que eu preciso encontrar Deus todo dia. Se eu não me encher todo dia, se eu não buscar todo dia, irmãos, a nossa vida com Deus é igual um balde furado. Bota água num balde furado, o que vai acontecendo? Aí você tem que fazer o que para manter ele cheio? Vida com Deus é assim, todo dia tem que pôr boi. Lembra do boi? O que é o boi? Bíblia, oração e igreja. Bíblia, oração e convivência com os irmãos. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos nos tornar fracos na fé. E quando o pecado vir bater na nossa porta, nós vamos dizer sim. Mas quando nós estamos fortalecidos e cheios do Espírito Santo, vivendo na palavra, não é sendo perfeito, porque ninguém é perfeito, não é isso, mas é não tendo mais o prazer no erro, edificando uma vida no Espírito. Tudo isso vai começar com uma mente renovada. Sabe por quê? O que domina a nossa mente domina a nossa vida. Essa semana, o que dominar a nossa mente, vai dominar a nossa vida. Se a nossa mente for dominada pelas coisas de Deus, nós vamos ter força para dizer não a tudo aquilo que bater na nossa porta. Mas se a nossa mente não for dominada por Deus, nós vamos aceitar os pratos de lentilhas que vão chegar até nós. Vamos adorar ao Senhor. Exalta ao Senhor. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Diga.